Outro pressuposto da programação neurolinguística nos diz que toda experiência possui uma estrutura. E um dos grandes sucessos da programação neurolinguística vem do fato dos especialistas em PNL conseguirem identificar, trabalhar e alterar a estrutura como cada pessoa vive determinada experiência. Estados de bem-estar, de mal-estar, estados depressivos, estados de alegria, bem-estar, motivação, sucesso, fracasso, sabotagem, sucesso pessoal, profissional, de relacionamentos. Várias coisas que você vem passando na sua vida, sejam elas positivas ou desafiadoras, elas possuem uma estrutura. E talvez você possa já estar se perguntando como, trabalhando de outra forma diferente, uma estrutura, você pode ter uma experiência diferente. Então eu vou pedir para que você pegue papel e caneta e identifique 3 experiências desafiadoras na sua vida. Ou seja, 3 experiências que talvez não estejam sendo aquelas que você deseja, não estejam trazendo exatamente os resultados que você gostaria de obter. Pegue papel e caneta, escreva, pause esse vídeo e volte a tocar assim que você tiver escrito no papel. Muito bem. Então, para cada uma dessas experiências que você anotou, eu vou pedir para que você pare e pense em relação a cada uma delas, algo do tipo: quando eu me sinto, por exemplo, triste com as minhas limitações, como eu faço para ficar triste diante das minhas limitações? Talvez você diga, uma voz vem e fica dizendo assim, nada vai dar certo, etc e tal. Ou talvez venham várias imagens de situações potencialmente ruins que podem acontecer se a coisa tomar um curso indesejado, etc. Talvez venha alguma sensação em alguma parte do corpo, especificamente. Essa é a estrutura da tristeza. Então pare e pense que elementos visuais, ou seja, em termos de imagens, auditivos, em termos de alguma coisa que você diz ou pensa na forma de voz dentro de você, ou sinestésico, alguma sensação que você experimenta no seu corpo, contribui para que essas 3 situações sejam aquilo que elas são. Mais uma vez, dê uma pausa no vídeo, pare, pense e retome quando você escrever alguma coisa sobre identificação dos elementos dessa estrutura. Ok. Então agora minha pergunta para você é: como você poderia mudar essa estrutura de modo que você se sinta mais e mais compelido ou compelida a buscar uma solução mais adequada? Talvez um primeiro passo seja interromper a estrutura antiga. Eu já ouvi muitas pessoas no consultório, no coaching, falar alguma coisa do tipo, vem aquela voz que fica dizendo nada vai dar certo, isso não tem jeito e tal. Eu sugiro que essas pessoas às vezes acelerem essa voz assim, ok, nada vai dar certo. Aí elas começam a rir, né? Aquela vozinha fininha, rápida, então devagar assim. Uma maneira engraçada de você interromper a estrutura, né? Se, por exemplo, vierem imagens muito próximas de você que você não gosta de ver, que tal afastar um pouco essas imagens e observar uma certa distância protegida por uma parede de vidro à prova de bala? Se essas sensações físicas estiverem persistindo também, que tal identificar onde no seu corpo ocorrem as sensações físicas e perceber, elas vão para dentro, elas vão para fora, elas caminham de um lado para o outro, vão de cima para baixo, de baixo para cima, giram num sentido, no outro sentido, porque nenhuma sensação é uma sensação parada. Então identifique, assim que você identificar, reverta o processo. Se você tem uma pressão no peito para dentro, imagine uma expansão para fora em que aumenta. Se existe um giro nesse sentido, assim, que não te faz muito bem quando acontece, imagine girar ao contrário, enquanto você vai relaxando, alongando o corpo e tal. Ou seja, reverta a direção e a intensidade da sensação, ampliando. Experimente fazer essas mudanças na estrutura dessas experiências e veja como você se sinta depois. Um próximo passo
seria você pensar em algumas situações onde você se sente muito bem, muito motivado a fazer coisas diversas na sua vida. Pare e identifique a estrutura, o que ajuda você a se sentir motivado, o que ajuda você a se sentir bem, o que ajuda a fazer você querer mais, o que? Uma voz que de repente vem e diz, é isso aí, você é o cara, faça. Para cada um é uma coisa diferente. Talvez uma maneira de respirar fundo, vamos lá, Enfim, talvez seja alguma coisa que você lembre do passado e venham imagens que têm uma cor, um brilho, um tamanho específico. Então tente pegar essas coisas que dão certo, que vêm quando você tem as experiências positivas, e pegue aquilo que seria a solução para aqueles 3 pontos que você está trabalhando e rode essas experiências dentro da estrutura. Ou seja, vamos imaginar que eu me sinto muito motivado quando eu vejo imagens grandes, coloridas, brilhosas, quando eu digo mentalmente algo do tipo, é isso aí, e aí eu inclino assim os ombros para trás, viro os ombros para trás, respiro mais profundamente, daí faço um movimento assim, yes! Então o que eu vou fazer? Se uma das soluções para uma situação limitante seria eu fazer alguma coisa específica para melhorar aquilo, então eu vou me imaginar vendo, ouvindo, sentindo esse resultado que eu desejo, mas eu vou ver a imagem grande, brilhosa, colorida, eu vou dizer mentalmente algo do tipo, é isso aí, quando eu estiver visualizando, e vou fazer o gesto físico, yes! Ou seja, eu vou estar transportando aquilo que seria uma solução para uma estrutura que já dá certo na minha experiência. Esse é um vídeo que talvez você tenha que assistir várias vezes, anotar todos os passos, mas eu tenho certeza que se você fizer tudo isso, você vai ter uma mudança de estrutura a respeito dessas experiências, que é uma das coisas mais poderosas na programação neurolinguística. Sucesso!